por favor, dá uma corrida lá na minha mochila, pega o chãozinho lá, por favor. É, lá. Tá frio assim? O meu abaixou ou o teu subiu? Sério? Não foi o teu que subiu, não? Nossa, a diferença é muito grande. O que foi? Será? Próximo, dá um dó. E dá esse dó? Não, só o lá que você caiu. Não, o outro. Obrigado. O Rodrigo, claro. O Rodrigo é o diretor aí. Sabe quem é? Ele. Sinta-se em casa. Sinta-se em casa. Podemos começar. Vai lá. Mas daqui, ó, não de lá. Aqui no meio que tem hora. Boa tarde a todos. Todos muito bem-vindos. Para a gente é uma grande alegria recebê-los aqui, Concertos EPTV, com uma realização do Ministério da Cidadania, com patrocínio da CCR, Autoban e o Instituto CCR. Então, espero que vocês possam se sentir bastante à vontade. Grande parte do público é aluno aqui da escola, já faz parte aqui da casa, e para a gente é uma grande alegria recebê-los aqui na nossa casa, aqui na nossa escola, e um bom concerto para todos nós. Boa tarde. Nós queremos mostrar um pouquinho de como são os instrumentos de cordas de orquestra. Os instrumentos de corda de orquestra são 4, é o violino, a viola, o violoncelo e o contrabaixo. O violino é um instrumento agudo, toca aí um pouquinho só para a gente ouvir o som. Vocês viram que é um instrumento lindo, é um instrumento que tem um som aveludado, lindo, mas meio sério, né? Viola já é um instrumento muito mais divertido. Por quê? Ah, toca, vai. Não gostou da minha ideia? Olha, depois que eu falei que era engraçado. É meio sério também, é um instrumento chato. A viola não é um instrumento muito legal, mas é assim, ele preenche, faz parte. Depois tem o violoncelo, que é esse grande aqui, que vocês vão ouvir. E o contrabaixo, que é um instrumento muito maior ainda, que toca de pé. Nós vamos começar com uma pequena obra de Bach, algumas variações Goldberg, para vocês ouvirem todos os instrumentos juntos. O pessoal adorou, né? É o nosso sucesso do concerto inteiro. Hã? O que é? Imagina, você acha que só é barato eu ouvir? Tá bom.
Qual é o movimento? Pessoal, a música de Bach é uma música que tem uma qualidade de que ele era um homem que ele compôs muito para a igreja. Não sei se ele era religioso ou não, também não é o meu problema, porque ele compôs para a igreja. Ele compôs para missas, oratórios, paixões. Mas a sensação que os músicos têm é que a música dele, mesmo música instrumental como essa ou como muitas outras, sempre está um pouquinho agradecendo alguma coisa. Nós vamos tocar um outro compositor que veio depois, Mozart, que é o contrário. A sensação que os músicos têm é que ele recebeu uma inspiração superior, porque a música dele é tão perfeitinha que é sobre-humano. Uma vez um príncipe disse a ele assim, chegou para ele e falou: ô Mozart, essa ópera era uma coisa gigante, era uma coisa que tinha orquestra sinfônica, tinha cantores, coral, não tem nota demais. Ele falou, não tem nenhuma nota, nem a mais e nem a menos do que as notas necessárias para dizer o que eu estou querendo dizer aqui. Nós vamos tocar aqui do Divertimento de Mozart, que é uma obra já do final da vida dele, uma obra muito madura, um movimento andante com variações.
pessoal, comentei que Mozart é sobre-humano. Agora nós vamos falar sobre um dos compositores mais humanos, com H maiúsculo, na história da música. Beethoven. Beethoven era bem doidinho, sabe? Um cara meio chato, nervosinho, porque ele era bem neurótico. Hoje em dia falar neurótico, né? Naquela época falava uma alma atormentada, mas é a mesma coisa. É que ele ficou sabendo, numa idade muito jovem, idade assim de vocês, que ele tinha uma doença degenerativa que o tornaria surdo depois, né, com o tempo. Pode imaginar isso que significava para um jovem músico, jovem. Ele despirocou. E era um cara muito chato mesmo. E existem partituras originais, assim, em museus na Europa. Hoje em dia tem facsímile, você acha até na internet, de obras de Mozart. Elas são perfeitas, elas são escritas à mão, mas não tem correções. Ele pensava tudo pronto, orquestras e ópera, tudo prontinho na cabeça, só escrevia. É desaforado, como é que pode? Não errava nada, já estava tudo prontinho aqui. Beethoven não, era muito mais parecido com eu, você, qualquer um. Ele errava, se confundia, escrevia, rabiscava, depois fazia a setinha para baixo, depois mudava de ideia, ia para outra página, rabiscava, uma bagunça. Esteticamente, as partituras dele refletem essa alma atormentada, essa bagunça interior, né? Inclusive, eu sei que vocês são jovens aqui geralmente se entendem bem com os computadores, com a internet, com o computador, com todos esses, parafernália eletrônica. Eu só entendo de coisas antigas, como Instagram, Facebook, essas coisas antigas, mas eu queria que alguém aí, talvez vocês reflitam, depois vai conversar comigo, por favor, por que o tal do Beethoven não usava nunca aquele tal de Word for Windows? Uma beleza, você faz, fica limpinho, não tem correção, você corrige, apaga. O pessoal jovem nem sabe mais o que é isso também, viu? E então nós vamos tocar uma obra do início da vida dele, Opus 9, número 3, um trio de cordas, e vamos tocar o último movimento, que é bem rapidinho, mas que você já sente essa alma um pouquinho neurótica. Vamos.
Nós somos um conjunto, um trio, que existimos há 18 anos. Já fizemos mais de 750 concertos pelo Brasil e também representando o Brasil pelo Itamaraty no Chile e na Argentina, em todos os lados, desde Manaus, Urucu, até Rio Grande, que fica bem ao sul de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E é um prazer muito grande ter aqui o Pablo de León, violino. Horácio Schaeffer na viola. Eu tento tocar violoncelo com eles e temos hoje uma especial convidada, a violinista Cristiane Cabral, aqui conosco. Nós vamos apresentar agora um movimento, o último movimento do quarteto americano de Antonín Dvorak. Antonín é a mesma coisa que Antônio, mas ele era da Boêmia. Boêmia é uma região da República Tcheca, atualmente, onde fica Praga. Outro dia eu fui numa cidade bem do interior aqui, falei, Praga, sei onde é, aqueles bichinhos que dá debaixo da terra. O molecada falou isso, juro, não estou brincando. E República Tcheca, Praga, só que ele tem muito sucesso, foi um grande compositor, trabalhou com muita música folclórica lá da terra dele. E tem uma hora que aconteceu o seguinte na vida dele. Vocês sabem, ouviram falar aqui um tal de Neymar? Sabe quem é Neymar? Você ouviu falar nele? Sabe? Ela está com um cara de que não conhece, você deve conhecer. Ele conhece. Ele o conhece bem, mas ela nunca ouviu falar. Neymar é um camarada que é de Santos. Santos é uma cidade logo aqui, depois tem São Paulo, Santos, logo ali. Que ele jogava bola lá e tal, e coisa bola. E aí ele foi trabalhar na França. Você sabe por que ele foi para a França? Ou você tem cara que sabe? Para que ele foi para a França? Por que ele foi para a França, Neymar? Jogar futebol lá? Errou. Não. Jogar futebol, ele jogava em Santos mesmo. Estava ótimo, ele estava feliz. Tinha os amigos dele para ir para dar uma cervejinha depois. Ele estava muito feliz em Santos. Grana, pessoal, grana. É só por isso que ele foi para a França. Ele não foi para a França por causa de jogar futebol, não. Ele foi para a França porque grana. É isso, que corrompe as coisas. Enfim, ele foi lá porque ele ofereceu dinheiro, Neymar, lá na França, aqui em Santos tinha dinheiro mais. Mas o Dvorak aqui, aconteceu exatamente a mesma coisa. Ele foi contratado como maestro da Orquestra Filarmônica de Nova York, nos Estados Unidos, por muito dinheiro, do que muito mais que ele tinha na Europa. Ele foi e aí resolveu agradar, escreveu um quarteto, escreveu uma sinfonia do Novo Mundo e um quarteto chamado Americano, que nós vamos tocar o último movimento, que vocês tentem ouvir, talvez, inspiração, a gente não sabe bem, né? Mas pode ouvir aí cowboy, cavalo, laçando boi, atirando índio, sei lá, uma coisa assim, vocês tentem ouvir isso. Nossa, olha, eu vou comprar esse segundo.
Eu queria, pessoal, fazer uma enquete. Qual é a obra musical mais executada no mundo e no Brasil também, em muitos anos e até hoje? Qual é? Quem tem chute para dar? Não vale consultar no meu celular, no Wikipedia, não. Não. Agora, direto, assim, chutando. Oi, desculpe, não ouvi. Olha, você está de parabéns, porque é uma das mais mesmo. É uma das mais, mas não acertou, não. Eu sinto muito, lamento. Qual mais? Você também não acertou. Você também não... Errou também. Quem mais? Quem vai chutar? Chuta. Não, também errou. Chuta aí, pessoal. Chuta qualquer coisa. Não tem castigo para quem errar. Nossa. Não, essa não. Vocês viram o que ele tocou, pessoal? Você acha uma vergonha? Uma vergonha, eu vou mudar de profissão. Eu nem torço. Não, nem ele é santista, pior é isso. Ninguém vai chutar nada. Nenhuma mulher ela chutou a Primavera de Vivaldi, que é um bom chute. Chuta mais uma. É você mesmo. Eu gostei da camiseta dela. Vai ter que chutar. Não vai falar do hino do Corinthians que ele tocou, não. Fala. Hã? O chute foi bom, mas chuta outro. Essa é uma das mais. Essa daqui você sabe o que foi. Foi a Companhia do Gás que encomendou para Beethoven, escreveu ela. É encomendada essa música. Pessoal, ela deu... Tem mais alguém aí que quer chutar? Qual que é? Eine kleine Nacht, ela bate com a primavera. Essa, né? Mas não é não. Pessoal, é o seguinte, eu vou revelar para vocês. Tem mais alguém? Qual? Tocata e fuga, muito boa. Mas não é. Não. Pessoal, a música vou declarar solenemente, lamentável, desculpe, ninguém acertou. Alguns lugares acertam, mas é poucos lugares. A música mais executada e mais tocada no mundo, senhoras e senhores, é o Parabéns a Você. É verdade, no mundo inteiro. Aliás, é no mundo inteiro, isso até que é uma coisa fantástica a melodia, porque em vários idiomas diferentes é sempre a mesma melodia. Nós temos um caso maravilhoso aqui hoje, uma sorte, uma casualidade. Hoje, pessoal, é aniversário do professor Rodrigo aqui, do maestro aqui, Rodrigo. Parabéns a você! Esqueceram como é que é, para que não esqueceram? Essa parte também faz parte do projeto. Pessoal, depois, beijos e abraços no professor Rodrigo, aniversário dele, foi um acaso muito grande. Deu uma coincidência, enfim. Nós vamos tocar para vocês agora o Parabéns a Você. Parabéns a você. Primeiramente na versão original e depois em arranjos feitos de acordo com a obra dos grandes mestres, em estilos diferentes. Eu vou falando no meio quais são os estilos e vocês vão ter o trabalho, o exercício de identificar lá dentro das músicas o Parabéns a Você, dentro das obras que nós vamos tocando.
danças vienenses. Viena. Vamos tocar uma polca e uma valsa.
Bom, então nós temos alunos e violinistas, violistas, violoncelistas, contrabaixistas e muitos outros instrumentistas. Nós gostaríamos de abrir um tempo para perguntas para os artistas, para os músicos aqui, né, referente, obviamente, à música, aos instrumentos. Então, fiquem à vontade. Todo mundo tímido demais. Perguntas talvez relacionadas a, não sei se a maioria está estudando para tocar em orquestra, está estudando para ser músico de câmara, está estudando para dar aulas, né? Então cada um de vocês que tem uma ideia diferente assim do futuro de vocês na música, se vocês tiverem alguma pergunta relacionada a esse lado do mercado, né, de dar aula, de música de câmara, no que a gente puder ajudar, a gente está à disposição aqui para ouvi-los. Vocês que são dos grandes centros culturais do país, né? Vocês estarem se deslocando pelo interior, uma região que muitas vezes é esquecida pelos grandes artistas, né? A gente trabalhou junto muito tempo lá, né? E a gente sabe que é muito gostoso, muito confortável tocar nos centros culturais do país, e às vezes ir para o interior é difícil, né? Estrutura e tudo mais, e vocês estão quebrando esse medo, esse preconceito de ir para o interior e estão levando, né, a música com qualidade, né? Isso que a gente frisa, porque muitas vezes o interior é assim, não, a gente vai lá, faz qualquer coisa, né? E vocês não, vocês estão levando a música com qualidade para o interior do estado. Então eu quero cumprimentar vocês, os apoiadores, né, desse projeto, por vocês estarem nos brindando aí com esse... Eu queria dizer que não é nenhum sacrifício, muito pelo contrário. E não é questão que seja missão, é um prazer muito grande, porque nós somos acolhidos de uma maneira muito carinhosa em todos os lugares. Como eu comentei, nós já tocamos desde Urucu. Urucu, todos sabem quem é, mas para ele aqui que não sabe o que é Urucu, é o único, todos sabem, claro. É uma base de extração de gás natural no meio da floresta amazônica. 200 quilômetros ao redor, não tem nenhuma cidade, nada, é uma base lá. E até o Rio Grande do Sul, mas passando para o interior do Rio Grande do Norte, de tudo quanto é lugar, e nós sempre somos recebidos com muito carinho. Eu, sinceramente, até gosto mais, porque São Paulo e Rio de Janeiro, o público é um pouquinho mais despertigado, um pouquinho mais, mimado, sei lá, acontece muita coisa. E eu tenho identificado, acho que todos nós, né, muito de tocar em tudo quanto é lugar, de ter ido. Particularmente, eu só discordo de você, porque, no detalhe, que Limeira é um centro importante musical, é um centro conhecido, não é uma cidadezinha daí desses que eu estou falando, não. Limeira é um lugar, Viaja Visto aqui, esse projeto maravilhoso, esse salão, é um luxo. O projeto aqui é espetacular, mas a gente tem viajado por tudo quanto é lado, e as pessoas vêm conversar, e o interesse, o silêncio, então é muito, muito gratificante para nós como artistas. Obrigado, eu adorei suas palavras, agradeço muito suas palavras carinhosas. Queria complementar um pouco o que o Pablo falou, é que assim, a gente muitas vezes nessas nossas viagens, a gente percebe que os jovens, eles têm um sonho de fazer música, mas eles não sabem muito bem o que é ser músico, como é que é a profissão, como é que se vive disso, o que tem que fazer para alcançar o seu sonho. E o sonho é aonde? É São Paulo, é Rio, é Europa, é Estados Unidos, o que tem que fazer? Então esses caminhos, assim, para isso que a gente está aqui. Se alguém quiser saber alguma coisa sobre isso, o que é ser músico no Brasil, o que é ser um músico lá fora, o que é ser um violinista, né? O que é ser um violoncelista, enfim, ou qualquer outro instrumentista, como é que é isso, né? A maioria das pessoas sabe o que é ser um engenheiro, o que é ser um médico, como é que é a vida do dia a dia, mas a vida do músico, como é que é no dia a dia, né?
Se alguém quiser saber, pergunte ao Pablo. O que é mais importante? Fazer aula particular como professor, um conservatório, uma faculdade? O que é mais relevante para um músico, assim, para tocar numa orquestra? Bom, eu acho assim... Qual é o seu nome? Thierry. Tem um jogador. Isso aí. Eu falei do Neymar, mas isso aí... Thierry, é o seguinte, na verdade, para você ter a proficiência no seu instrumento, para você chegar a tocar bem, não é relevante se você tem aula particular ou se você está numa universidade, no conservatório. É importante que você tenha uma boa orientação, seja de quem for, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que 90% do que a gente toca, do que a gente, é nosso trabalho, é o trabalho do aluno. 10% é o controle do professor e a orientação do professor, mas você tem que ir atrás, pesquisar, estudar pra caramba, mas, obviamente ter um programa de estudo. A vantagem hoje de você ter um diploma, eu acho isso importantíssimo e cada vez mais no mundo isso é pedido, se você quiser entrar numa carreira acadêmica, quiser dar aula, é exigido o diploma. Hoje, na maioria das universidades americanas ou brasileiras, até você precisa ter um doutorado para você poder entrar numa universidade dentro de uma carreira acadêmica. Para isso é bom. Para você tocar bem ou menos bem não faz a menor diferença. O que é importante é você estudar bem com uma pessoa que te oriente bem. Eu também acho importante o ambiente. Você assistir muitos concertos, você ir... E hoje em dia, pessoalmente, é fundamental, mas também a informação é democratizada nas redes sociais. Eu fui dar aula, o cara conhecia, em Ribeirão Preto, outro dia, o cara conhecia o concerto lá, tal, a versão, tudo quanto é grande violoncelista pelo YouTube, que na minha época não era assim, você tinha que comprar disso, CD e tal, ou ir pessoalmente. Ir pessoalmente em concertos de altíssimo nível é muito importante, enriquece, e também estudar, porque hoje em dia você tem essa democratização da informação, xeretar, pesquisar, ouvir muito também, complementarmente a tudo que ele falou aí, porque isso que ele falou é o básico, né? É o básico. Mas também a cultura geral, a cultura musical é fundamental, até pela motivação, né? Você vê os caras tocando bem no YouTube, aí você fala, eu quero fazer desse jeito, quero fazer daquele outro jeito, formar uma opinião. Mas ele falou uma coisa muito certa. No Brasil, nos últimos, vamos dizer, entre 10 e 20 anos, as coisas mudaram muito. Muita gente foi estudar fora. Na minha época, por exemplo, não havia a menor possibilidade de se estudar até o nível que a gente queria chegar aqui no Brasil. Você ia até um certo ponto, depois tinha que ir embora. Hoje não, hoje muitos brasileiros foram e voltaram com uma formação excelente e hoje são professores de universidades, em conservatórios, em institutos, enfim, ou até particulares, gente muito boa em todos os instrumentos. Tá? Então não é mais necessário você sair do Brasil para aprender. Eu aconselho todo mundo sim a sair, mas não necessariamente por causa do instrumento, mas por causa da cultura geral. Porque nós tocamos aqui para vocês, por exemplo, o programa de hoje foi praticamente todo ele da região anglo-saxônica da Europa, quer dizer, criada num ambiente de língua alemã, né? Daquela região da Europa Central, e que nós precisamos conhecer, respirar o ar, como é que é o cheiro do inverno de lá, como é que são as cidades, como é que é a cultura deles, para entender um pouco melhor essa música deles. É importante viajar, mas você não precisa mais sair para aprender a tocar violino. Você pode aprender em São Paulo, no Paraíso, por exemplo, tem um cara que... Olha, um dos melhores professores do Brasil, existe um dos melhores, é o Pablo, mas o professor melhor mesmo que ele é a Cris, porque ela é excelente mesmo, de verdade, excelente professora, líder, ela é professora na escola, como é que chama lá? Escola de Música de Brasília, não sei se você ouviu falar, é no Distrito Federal, ela é professora, veio de Brasília para tocar com a gente aqui, é bom deixar claro, pegou avião, veio de Viracopos, e essa questão do ambiente, respirar cultura, também visitar museus, entender de artes plásticas, ler livros, boa literatura, tudo isso. Eu vi professor falar para aluno, o que eu faço na sonata de Beethoven? E o professor falava, vai ler Thomas Mann. E vamos embora para casa, não tem mais para eles dizer.
grande, assim, na Universidade de Indiana, o Starker falou para aluno isso, e outros. Quer dizer, você tem uma cultura geral vasta, que tem a ver com isso que ele estava falando, respirar cultura, ele está falando para respirar cidades, o Rio, também respirar as culturas, conhecer as outras obras. Você vai tocar uma obra de Beethoven, Haydn, Mozart, você precisa conhecer as outras que não são para o seu instrumento. Tem gente que se bobitola só naquilo. Você vai conhecer Mozart, nós tocamos Mozart, dizem que todas as obras de Mozart instrumentais são rascunhos para óperas de Mozart. Então você tem que conhecer as óperas de Mozart. Bom, o rapaz fez a pergunta, eu nem lembro que foi ele. Tudo isso é para o amigo Thierry Henry ali. E lembrando também que o estudo complementar, que é super importante, de harmonia, de contraponto, de história da música, que são todos que vão te dar material para poder fazer escolhas dentro de um compositor, né, de uma obra. Então, o estudo do instrumento, ele é, claro, é obviamente muito importante, mas tem uma série de matérias que você obrigatoriamente tem que estudar para você ter um domínio melhor, né, do que você tem que fazer numa obra, um entendimento melhor da obra, né, basicamente. Além de tudo isso que eles falaram, né, basicamente. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, uma coisa que seria interessante destacar, até porque nós temos muitos jovens, muitos estudantes de música, e ficam sempre naquela dúvida: o que eu faço? Comecei a estudar música, continuo, vou conseguir viver de música, é possível ser profissional de música, né? Ou não, desisto tudo, vou trabalhar em outra coisa, né? Então acho que seria interessante se vocês pudessem falar um pouco sobre a profissão músico. Uma opinião um pouco particular, eles vão dizer que cada um tem a sua. Eu acho que na vida, não na música ou não na música, a gente tem que perseguir as paixões. Tem que perseguir as paixões. Eu tenho uma amiga que ela é psicóloga, assim, se aposentou como professora da USP. Hoje em dia ela é só orientadora de doutorado em psicologia, e ela brinca, dizendo que o paciente dela, da clínica dela, melhor, é o cara que tem uma vocação, um talento por uma coisa e uma paixão por outra. Como ele quer ganhar dinheiro, então ele vai para a coisa que ele tem talento. Como ele tem talento, ele ganha dinheiro, mas ele vai ser um frustrado na vida, que ele não perseguiu as paixões. O que acontece então? Ela brinca. Então ele vai ser um frustrado, ele vai procurar, ele vai ter dinheiro para pagar a consulta comigo. É gozação dela, né? Mas o fato é que a gente tem que perseguir as paixões. Perseguir qualquer coisa que você fizer, você vai fazer bem. Você vai fazer outra coisa, não precisa ser a música, pode ser qualquer coisa. Por exemplo, se o cara não faz medicina sem paixão, está frito, porque medicina é uma devoção, é um sacerdócio. Os caras ficam anos fazendo aquelas residências, especializações, ou seja, enquanto outras várias coisas. O cara vou fazer um negocinho para ganhar só dinheiro, para viver. É morno, e vai conseguir viver de qualquer loucura que ele tiver. Eu conheço gente que dá aula de surf e vive. Gente que trabalha com aeromodelismo e ganha vida com isso, quer dizer, cara apaixonado, maluco pelo que faz, ele vai conseguir ter sucesso. Opiniões aí? O mercado é muito grande também de música, né? Para quem é apaixonado. Tem gente que dá aula, tem áreas diferentes, né? De atuação. Então é um mercado grande, assim. Tem musicoterapia, tem mercados que a gente praticamente desconhece, que estão crescendo também. Então eu diria que é interessante o estudo do instrumento, não só visando um objetivo, a entrar numa orquestra, né? Eu acho importante abrir um leque de opções assim para vocês terem naturalmente mais opções no mercado de trabalho. Mas é um mercado, eu não conheço, por exemplo, nós todos temos alunos, eu acho que todos, a grande maioria deles, eles em São Paulo, eles vivem, estudam, investem sem ajuda necessariamente de familiar, então, mas eles ralam bastante porque eles são apaixonados e eles estudam muito. Então, é justamente o que o Roberto falou, eles têm a paixão e eles abrem mão de muita coisa para poder viver esse universo, né, que a gente vive.
Então é um mercado grande e é difícil a gente falar. Eu, por exemplo, conheço o mercado de orquestra, não conheço tanto outros mercados, mas eu conheço muita gente que está muito bem, que está em outro nicho de mercado que eu não saberia trabalhar, né? Que é uma especialidade diferente. Complementando os dois, assim, você nunca vai perder se dedicando a alguma coisa, só vai ganhar. Né? Você tentar dar o seu melhor e o máximo que você puder, você só vai ter benefícios disso. Para as crianças, por exemplo, estudar música desenvolve cerebralmente diversas habilidades, trabalhar em grupo. Então, assim, a decisão, a gente estava conversando sobre isso, a decisão ela vai acontecer, porque você vai estudando, vai se dedicando e as coisas vão se encaminhando. Então, assim, o importante é que no momento dar o seu máximo e tentar aprender o máximo, desenvolver o máximo de habilidades. E não só no instrumento, como eles estão dizendo, habilidades, como é que eu posso dizer, gerais musicais e artísticas, né? Falam, é importante ir para outros lugares, importante ver obras de arte. Hoje, a gente tem acesso a isso até, a gente entra nos museus pela internet. A gente consegue livros pela internet, traduções de livros que a gente não tinha em português. Então, assim, o conselho que eu posso dar, assim, se você quer trilhar esse caminho, se dedique. E sempre tente procurar, e sempre tente pesquisar. A pesquisa é a coisa mais importante, porque, na verdade, você fala, eu vou estudar com um professor, mas, assim, 99% do tempo você está sozinho. É sua busca. Meu pai é músico profissional, então eu cresci ouvindo viola, praticamente. Meu pai é violista. E assim mesmo? Exatamente. Então para mim foi muito natural. Para mim foi muito natural. Meu irmão também é músico profissional. Minha mãe estudou 10 anos de piano, então o instrumento é algo muito familiar. Eu acabei começando, como ela falou, para ter uma formação, né, desenvolver habilidades, e quando eu vi eu já estava trabalhando profissionalmente. Agora assim. cada um é cada um e cada um tem uma história completamente diferente da outra, no mundo, pelo que eu conheço. Da mesma maneira como qualquer outra história de vida. Isso que é bonito no ser humano, não existe duas pessoas iguais. Eu, por exemplo, todo mundo era contra na família. Meu pai era engenheiro, ele estudou na Universidade de São Paulo, engenharia, e ele queria que eu fosse engenheiro também. Aí eu adorava física. No colégio, agora o ensino médio, né? Primeiro, segundo, terceiro ano, eu tirei 10 de física todos os anos. E eles falavam assim, de jeito nenhum, você está louco? Vai virar professor? Não sei o que lá. Aí eu entrei também na USP, estudei 2 anos e meio de engenharia, mas eu larguei no meio. Eu tranquei, porque não era tão louco assim, né? Eu tranquei, mas não voltei mais para estudar música, contra todo mundo. A família ficou revoltada, você vai pedir esmola na porta da igreja, você fala, nossa, eu recebi de boicote, mas cada um tem uma história diferente, Horácio. Eu decidi porque eu me diverti muito tocando. Sempre foi muito divertido para mim. Quando começaram a me pagar para me divertir, eu falei, por aí. Não. Melhor resposta foi essa. Até hoje, eu me divirto tocando e me pagam para isso. Maravilha, que eu quero mais da vida. Eu falei bem, ele também falou, mas ele foi melhor. Essa foi boa, Fábio. Pois a minha foi provavelmente parecida com muitos de vocês. Eu comecei a ter contato, na minha família não tem músicos, e foi num conservatório, né, no interior de Santa Catarina, que eu tive acesso. Eu fui uma das crianças Suzuki, eram 50 meninos, 50 crianças. Esse professor vinha de Curitiba dar aula pra gente, e assim, todo mundo era apaixonado, né? Era uma brincadeira, começou com uma brincadeira e foi... E acabou que eu continuei. Os meus colegas, a maioria dos colegas que estudaram comigo na época, tem outras profissões, mas eles adoram música e tiveram a formação. Então eu imagino que muitos de vocês também começaram assim, né? Aqui, pelo acesso de uma escola de música. Por algum sacrifício de alguns professores, porque no meu caso não tinha professor na minha cidade, o professor vinha de outra cidade para ensinar 50 crianças. Mais alguém? Mais alguém?
Ô, Thierry, fica de pé, Thierry. Você já foi. Fica de pé aí, para você não funciona. Assim, tipo, tem alguns alunos aqui... Não, fica de pé, tô falando sério. Não dá problema. Não, tem alguns alunos aqui que já têm, assim, uns 40, 50 anos. Esses alunos, eles ainda conseguem, tipo, chegar num nível muito avançado, seguir carreira, assim. Uma pessoa mais velha consegue seguir carreira na música ainda, ou o senhor acha que é muito difícil? Olha, eu vou repetir um pouco o que o Pablo falou. Existem várias áreas de atuação na música onde a idade não influencia tanto. Né? Se você quiser começar a ser jogador de futebol profissional aos 45 anos, você não vai conseguir, porque fisicamente não é possível você acompanhar a velocidade dos mais jovens. No instrumento não é muito diferente. Se você começa aos 40, 50 anos, dificilmente você vai ter o reflexo, os tendões, a musculatura num ponto que um determinado nicho de mercado exige, que é, por exemplo, uma orquestra top para você conseguir entrar. No entanto, existem outras áreas, por exemplo, a pedagogia, onde você precisa saber os mecanismos, como as coisas funcionam, ensinar isso. Para isso você não precisa ser um grande executador de obras, tá? Outra coisa, existem áreas de conjuntos musicais onde o virtuosismo não é tão necessário. Por exemplo, tem gente que tem grupo de música para casamento que vai muito bem. Grupos incríveis que têm contratos com igrejas, fazem centenas de concertos por ano e se dão muito bem financeiramente fazendo música bacana, mas é uma música mais tranquila do ponto de vista físico de se fazer, né? Então existem áreas onde sim, pode-se atuar como músico, sem dúvida. Mas eu acho que é o que ele falou. O paralelo que a gente sempre usa é esse com o atleta, né? Com o atleta, para começar e também depois. Nós fazemos sempre muita parte de exercícios de técnica, escalas, todo mundo sabe o que é isso, que todo mundo estuda alguma coisa aqui, escalas, as escalas básicas, todo dia. Da mesma maneira, eu comentei o Neymar, ela nunca ouviu falar do Neymar, mas a maioria conhece. O Neymar é muito bom, mas se ele não fizer os exercícios básicos, você sabe o que é cone, não? Ela não sabe o que é cone, mas ele sabe. Cone, eles colocam os cones assim no campo, e porque tem que correr assim, porque quando o cara faz só corrida de 100 metros é reto, desenvolve outro tipo de músculo. Se o Neymar não fizer o preparo físico, ele não aguenta os 90 minutos. Começa a cair, né? Corre o risco dele cair, né? Professor, corre o risco dele cair, né? Pode ser que alguém encoste, ele cai. Olha, o Rodrigo fez a melhor de todas. Corre o risco dele cair. E eu digo, precisa fazer, qualquer atleta precisa fazer os básicos daquela modalidade atlética que ele faz. A mesma coisa a gente tem que estar sempre, todo dia, estudando a técnica, relaxando o corpo, fazendo escalas lentas, fazendo as coisas todos os dias, em qualquer idade. E nessa profissão, a profissão é uma profissão que você escolhe ser estudante pelo resto da vida. O resto da vida você está aprendendo. Nós já tocamos esse repertório, o repertório que nós tocamos ontem, outro dia aqui, ontem aqui, né? Nós tocamos, mas muitas vezes. Mesmo assim, de novo, a gente ensaia, vê o que está acontecendo, algum lugar que não está bem afinado, não está bem junto, que a frase não está direcionando no lugar certo. Mesmo esse repertório, ficamos lá ensaiando ontem para fazer, já tocamos centenas de vezes, ficamos ensaiando lá, tudo lá. Não tem que ter esse tipo de disciplina e é isso. E como um atleta, qualquer atleta de qualquer modalidade faz a mesma coisa. Então, isso que é importante, a pessoa que vai optar por uma profissão tem que saber disso. Agora, começar, achar que vai virar o Pelé ou o Neymar e começar a carreira aos 45 anos, não sei, pode até ser, né? Mas eu acho que é difícil. Talvez viola, né? Viola? Porque tocar viola dá. Carreira de viola pode. Na verdade, tocar bem corda solta já dá para fazer uns bons bicos por aí. Já. Tá bom. Mais alguém? Quer rir? Mais uma pergunta? Pronto. Pessoal, muito obrigado. Foi um prazer. Eu queria agradecer muito aqui ao Rodrigo, a Secretaria de Cultura. Para nós foi bárbaro estar aqui com vocês.
essa tarde. Nós também gostaríamos de agradecer imensamente a presença de vocês, né? Serão sempre muito bem-vindos. Acho que enriqueceu muito nossa tarde de hoje. Enfim, nós vamos sair daqui agora, mas vocês fiquem para todos dar um abraço no aniversário. Ou guarda para outubro. Valeu, obrigado. Hoje de manhã, não tinha americano, aí era o Requinho, da escola. Sim. É,